Fala pessoal, bom, esse aqui é o segundo vídeo desse novo quadro do canal. Vocês devem estar notando que eu estou gravando esse vídeo juntamente com o primeiro vídeo dessa nova série. O planejamento inicial era para conseguir enquadrar essas duas questões já no primeiro vídeo, mas como a minha introdução ali se estendeu um pouco além do que eu tinha esperado, eu resolvi dividi-los. Mas por que eu estou falando isso? Só para que vocês consigam localizar que os comentários que eventualmente foram feitos aí, enfim, o que vocês comentaram, eu ainda não, obviamente, não tive acesso a isso, mas ao próximo, o terceiro vídeo da série eu já vou ter lido, enfim, os comentários desses vídeos anteriores, e aí eventualmente eu já posso fazer alguma mudança, algum ajuste, ou mesmo retrucar algum comentário que foi feito, enfim. E também eu encorajo, mesmo o pessoal que já fez comentários antigos, eu fiz uma lista, eu comentei lá que eu fiz uma lista com todos os comentários, questões assim, que eu achei mais pertinentes, mas podem reforçar aí, pô, eu comentei lá atrás tal coisa que eu gostaria que você comentasse melhor no vídeo, enfim, dá uma endossada lá no comentário, que às vezes eu quebro também a lista de prioridades, porque eu não sou a Sabrina nem o Jones aí, que tem milhares de comentários, mas tem um volume até razoável de comentários, com questões que dariam muito pano pra manga, podem dar uma endossada aí, falar, não, comenta lá, tal questão, enfim, que aí eu dou uma furada na fila. Bom, o que eu vou comentar no vídeo de hoje é um comentário do Hugo Alves. Ele colocou o seguinte: como essa lógica de recrudescimento tecnológico pode ser aplicada em um país subdesenvolvido e dependente como o Brasil? Ele está comentando lá no vídeo sobre desenvolvimento tecnológico, acho que especificamente daquele vídeo que eu falo, dos problemas da economia contemporânea. A real causa dela está nessa diminuição do laço de valor das mercadorias. Mas então, voltando aqui para a questão, aí ele coloca, isso não seria uma dinâmica específica dos países mais desenvolvidos? Nessa mesma linha, eu gostaria de sugerir que fizesse um vídeo dedicado à problemática dos meios de produção instalados aqui, isto é, de qual o nível das indústrias nacionais e de como as empresas transnacionais interferem aqui dentro, dentre outras questões relativas a esse tema. Bom, isso aqui realmente demanda um vídeo, como eu falei, passar um tempo aí recolhendo dados para consubstanciar uma análise mais rigorosa. O que eu vou fazer nesse vídeo é comentar algumas questões que eu acho pertinentes, porque eu achei essa questão muito boa, assim, que trata de questões que eu acho que são muito pertinentes, grandes dilemas, grandes questões do nosso tempo. Então eu só vou comentar esses elementos que eu acho que são muito importantes para ajudar a gente a pensar essa questão. Um primeiro ponto que eu gosto, que eu acho que essa questão traz, e que eu acho que é muito importante, inclusive muito importante mesmo para a gente que é marxista, para a gente que, enfim, defende a necessidade de superação do modo de produção capitalista, ou transitarmos para um novo modo de organização da produção e da distribuição da riqueza. Eu acho que a gente não pode ignorar o desenvolvimento das forças produtivas dentro do modo de produção capitalista. O que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente significa que, para a gente discutir as possibilidades do novo modo de produção, uma nova forma de organizar a produção e a riqueza, a gente tem que olhar para as bases materiais erguidas dentro do modo de produção capitalista. Então são essas forças produtivas, esse desenvolvimento tecnológico que vai criar a base em cima da qual a gente pode pensar a construção dessa nova ordem social. Então significa que, por exemplo, quando a gente está discutindo um jargão aí, a necessidade da Revolução Brasileira, por exemplo, para a gente pensar isso, a gente tem que olhar para o estágio em que estão as forças produtivas aqui no Brasil. E esse é um tema que deve preocupar muito a gente, porque o que a gente está vendo é o Brasil perdendo o bonde da história. Obviamente que hoje as forças produtivas no Brasil, elas estão muito mais desenvolvidas do que, por exemplo, a Inglaterra no século XIX. Então com isso a gente poderia pensar que a condição do Brasil hoje é muito melhor do que a condição inglesa para transitar para um outro modo de produção. Isso ao mesmo tempo que é verdade, ignora uma questão que é lateral, que é o desenvolvimento relativo das forças produtivas. Imagine que a gente começa a conseguir discutir no Brasil a transição para um outro modo de produção, obviamente que assentado nessas bases materiais, nesse desenvolvimento tecnológico. Veja que uma questão que vai ser de difícil solução.
A gente, enfim, sofrendo com o atraso das forças produtivas aqui, enquanto que países ainda capitalistas vão estar resolvendo de forma muito mais, com resultados muito melhores, questões que aqui vão ser impasses quase insolúveis. Eu estou falando de resolução técnica mesmo, de dilemas da produção. Isso aí vai gerar, por exemplo, aquela questão, tem tecnologia 6G lá fora e aqui a gente batendo cabeça com uma tecnologia 4G. Tá entendendo? Isso como que, aos poucos, o nosso atraso ia gerando problemas na capacidade da gente manter a construção desse novo modo de produção. São questões que a gente já conseguiu ver na tentativa soviética e outras tentativas de construção de um outro modo de produção. Mas isso aqui é só um parênteses para eu alertar de uma dificuldade. Por que essa questão é importante? Deixa eu voltar à questão do Hugo. O Hugo tem total razão de dizer que o desenvolvimento tecnológico dos países desenvolvidos não pode ser confundido com o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. O Brasil está muito mais atrasado que isso. Mas isso não significa que o desenvolvimento tecnológico alcançado lá não vai interferir com a dinâmica da economia brasileira. É até uma questão que eu trago, eu já encontrei isso em algumas análises, até do pessoal da CEPAL, discutindo como que o fato das economias latino-americanas estarem atrasadas em relação às economias centrais, como que isso pode criar um problema ainda mais grave para a dinâmica capitalista aqui. Vou dar um exemplo até mais claro de como esse problema pode ser maior aqui já nos próximos anos. O fato da tecnologia estar muito mais desenvolvida nas economias centrais estão gerando a necessidade de um debate público já nesse momento. Então, queira ou não, já tem ali países na Europa que, de alguma forma, testaram um programa de renda básica universal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o debate lá está mais evoluído. Os gestores políticos desses lugares já estejam implantando programas mais condizentes com esse desenvolvimento tecnológico. Aqui no Brasil, que a gente está vendo esse movimento de caminhar na direção contrária, então, enquanto que lá eles estão incentivando o desenvolvimento tecnológico ou criando programas, inclusive ajudando as empresas a desenvolver mais rapidamente essas tecnologias, aqui no Brasil o que a gente tem visto é um movimento oposto, dos gestores políticos apostando em atrair empresas e empreendimentos industriais mais intensos em força de trabalho. Ou seja, a ideia aqui é diminuir o preço da força de trabalho, tornar o Brasil uma grande Bangladesh, ou uma grande Indonésia. É um movimento oposto do que acontece nesses países centrais. Então, qual que é a ideia? Você diminui o custo da força de trabalho, você cria menores incentivos para que se substitua a força de trabalho por máquinas. Então, de alguma forma, nos países centrais a gente tem um debate de desenvolvimento tecnológico, o governo financiando e, inclusive, pensando formas de gestão política desse desenvolvimento tecnológico. Aqui no Brasil a gente está vendo na direção contrária, apostando ainda em criar mecanismos de rebaixar o custo da força de trabalho para desincentivar a substituição de força de trabalho por tecnologia. Mas reparem que isso não resolve todos os problemas. Não, na verdade não resolve nenhum problema, Cria outros problemas, como, queira ou não, um grande ativo aqui da economia brasileira ainda é o mercado interno, de dimensões continentais, esse movimento de redução do valor da força de trabalho compromete o mercado interno, enfim, mas vamos ignorar essa questão momentaneamente. Vamos pensar nessa questão só da substituição de força de trabalho por máquina. Veja que reduzir o custo da força de trabalho não resolve esse problema. Porque há setores em que o desenvolvimento tecnológico vai tornar as máquinas muito mais eficientes do que o emprego da força de trabalho. Então não vai ser simplesmente uma questão de aqui tem força de trabalho por preço muito baixo. Imagine, por exemplo, a questão de empregar impressoras 3D para a construção de autopeças ou na construção civil. Veja que isso pode dar um salto de produtividade, que a redução ou não do preço da força de trabalho não vai ter efeito algum. Então veja que a questão de reduzir o custo da força de trabalho não necessariamente vai eliminar essa substituição de força de trabalho por tecnologia. E na verdade pode criar um outro problema, da gente ser pego
com as causas na mão, de não ter nenhum arcabouço já de programas sociais ou de medidas que mitiguem esse processo de substituição de força de trabalho. Ou seja, enquanto que nos países centrais eles já estão, ainda que muito lentamente, com soluções muito problemáticas, se preparando para esse movimento de substituição de força massivo, né, de substituição de força de trabalho por máquinas, num crescimento importante, né, das taxas de desemprego. Aqui no Brasil, nada tem sido feito nessa direção e, na verdade, o que tem sido feito é tentar reduzir o valor da força de trabalho para evitar essa substituição. Mas imagine que essa substituição aconteça mesmo assim, porque o que eu estou querendo mostrar é que isso é muito possível que aconteça. Pode não ser 30 milhões de desempregados até 2026, como eu comentei no vídeo anterior, mas que seja 10 milhões, 5 milhões, é muita coisa. E sem uma mínima preparação dos gestores políticos, esses 5 milhões de empregos podem ter um efeito aqui muito mais danoso do que 10, 15 milhões de empregos numa economia que já esteja se preparando para isso. Bom, então eu não respondi diretamente as questões, o Hugo trouxe muitas questões, né, daquele comentário, e questões, enfim, que merecem uma discussão muito mais rigorosa. Eu vou preparar um vídeo ou alguns vídeos para discutir aquelas questões. Eu tentei dar algumas pistas para que vocês também me ajudem a pensar essas questões, enfim. E tentei chamar também a atenção por que esse debate aqui é da maior importância, mesmo entre nós marxistas que estamos pensando na transição para um novo modo de produção. Como que a gente não pode ignorar esse desenvolvimento das forças produtivas, ainda que dentro, né, do modo de produção capitalista. Então é isso, um abraço e até a próxima.